Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de literatura, um movimento importantíssimo, início da literatura brasileira, ou melhor, no território brasileiro, porque não foi escrito por brasileiros, mas por portugueses. Como pano de fundo para essa aula magnífica, eu escolhi o mar. Estamos em pleno mar, porque essa literatura, esse movimento literário é conhecido também como literatura dos viajantes. Os viajantes portugueses que cruzaram o oceano para chegar no Brasil, na nossa terra. Então, vamos primeiro falar sobre o contexto histórico daquela época, porque, como eu já disse na aula sobre trovadorismo, o contexto histórico é sempre pano de fundo para todo o movimento artístico e literário. O contexto histórico, o que estava acontecendo naquela época no mundo e em Portugal? É os anos de 1500, por isso que esse movimento também é chamado de quinhentismo. E na Europa estava acontecendo o auge do Renascimento, estava bombando o antropocentrismo, em detrimento do teocentrismo. A Igreja Católica estava perdendo espaço em meio a tantas reformas protestantes, em meio a tanto questionamento humano sobre Deus e o poder da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica não está bem na vida. E Portugal, que é um país até hoje extremamente católico, resolveu pegar as dores da Igreja Católica e por isso todas as colônias de Portugal foram cristianizadas, foram catolizadas. Por isso que existiu a catequese dos índios, que eu já vou falar sobre isso porque entra nesse movimento. Além disso, além do Renascimento, também estava acontecendo ali a expansão marítima de Portugal. Portugal estava bombando na fita, dominando os mares. Inclusive vai cruzar o Cabo das Tormentas, o Cabo da Boa Esperança, que vai ser narrado por Camões. Então, o que é o movimento da literatura dos viajantes, que aconteceu em 1500 no Brasil? Quando chegaram os viajantes portugueses na terra de Brasil, eles tinham que informar o rei Dom Manuel o que tinha lá, o que tinha de bom naquela vasta terra. Então era uma literatura totalmente detalhista, informando tudo que existia, as árvores, as índias, se tinha ouro ou não, para o rei Dom Manuel entender no que ele estava pisando. Então, toda essa literatura era feita por meio de cartas. E a principal, a mais conhecida carta, foi escrita pelo Pero Vaz de Caminha, que é chamada de A Certidão do Brasil, escrita em 1500 para o rei Dom Manuel. Existe a ideia de que uma má interpretação, não é nem uma ideia, de que o Pero Vaz de Caminha estava pedindo um emprego para o seu genro. E aí muitas pessoas usam essa carta para falar sobre a corrupção intrínseca em todo brasileiro. Mas isso é mentira, tá, gente? Porque o que o Pero Vaz pediu foi que o rei Dom Manuel libertasse o genro dele que estava preso lá em São Tomé, lá na ilha, perto da costa da África, como um favor, porque o Pero Vaz de Caminha era rico, ele não precisava ficar pedindo emprego para os seus familiares. Nessa carta também ele fala sobre a nudez das índias, de como os índios aqui na América mostravam todas as suas vergonhas, sem ter vergonha nenhuma. Também descreveu os festivais de canibalismo e de antropofagia. É nessa famosa carta que ele fala que lá tinha ouro, porque os índios olhavam os colares, olhavam os espelhos dos colonizadores e mostravam na terra, como a dizer que lá tinha ouro. Mas isso foi bem fantasioso, né? Porque naquela época, quando chegou, não tinha descoberto ouro, foi bem depois. Naquela época é que vai ser explorado o pau-brasil. Então, os portugueses escutaram o que eles queriam escutar. Se o índio apontasse para a terra, eles iam falar é ouro, mas o índio nem tinha noção que os portugueses estavam procurando ouro. Trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Ali veríeis galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que certo assim pareciam bem. Também andavam entre eles
4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal. Entre elas andava uma, com uma coxa, do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés. E suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Todos andam raspados até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Trazem todos as testas, de fonte a fonte, tintas de tintura preta, que parecem uma fita preta da largura de 2 dedos. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada, e se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça, mal lhe puseram à boca, não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarrada, provaram cada um seu bochecho, mas não beberam, apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora. Viu um deles umas contas de rosário brancas, fez sinal que lhes dessem, e folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço, e depois tirou-as e meteu-as em volta do braço, e acenava para a terra, e novamente para as contas e para o colar do capitão, como se dariam ouro por aquilo. O outro movimento literário que surgiu no quinhentismo é a literatura jesuítica, e começou em 1533, quando o padre Anchieta foi para o Brasil para catequizar os índios. Lembra que eu falei que Portugal é um país católico, muito católico até hoje? Então, naquela época, ele tomou as dores da igreja e resolveu catequizar toda a sua colônia como meio de conseguir mais fiéis para a Igreja Católica, porque ela tinha perdido muito poder na Europa com todas as reformas protestantes. Então, o padre Anchieta foi fundamental para a gente compreender a gramática do tupi, porque ele traduziu várias palavras do tupi para o português e também foi fundamental para inserir a nossa linguagem, o português de Portugal, nas comunidades indígenas. Por isso que ele é, inclusive, a primeira pessoa que publica uma gramática tupi, que era para os próximos padres saberem comunicar com os índios. E ele ensinava Jesus e todas as passagens da Bíblia por meio de teatro e peças. E ele fazia a associação de deuses cultuados pelos indígenas com Jesus para fazer uma assimilação. E na redação do Enem? Você já pensou como que você pode usar o quinhentismo a seu favor? Primeira coisa, você pode falar sobre a má interpretação de texto, sobre o analfabetismo funcional, que é um problema grave na nossa sociedade. E para isso você pode usar a analogia da má interpretação que teve com a carta de Pero Vaz de Caminha. Outro assunto que você pode abordar o quinhentismo é sobre o meio ambiente, porque o Brasil, desde aquela época, foi descrito como um país tropical, abençoado por Deus e bonito de natureza. Tanto que a nossa bandeira é esse símbolo por causa do nosso país: o verde da mata, o amarelo do ouro e o azul do nosso céu estrelado. Então, a beleza da nossa paisagem você pode abordar desde aquela época e fazer uma analogia sobre degradação ambiental, sobre brumadinho, sobre qualquer coisa que envolva o meio ambiente. Outro tema que você pode usar, só que esse já caiu no Enem, sobre intolerância religiosa. Você pode falar, se cair em outro vestibular, sobre como os índios foram catequizados, que os europeus tiveram, querendo ou não, um preconceito com a religião indígena. E você pode falar isso. Como o índio está sempre aparecendo na atualidade, a cultura indígena, você pode falar como a cultura indígena foi negligenciada, foi deixada de lado desde a época do descobrimento, ou melhor, do achamento do Brasil. Você pode fazer essa analogia que vai começar desde quando o Pero Vaz de Caminha escreveu a sua primeira carta.
Então, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre a literatura dos viajantes com quinhentismo. Se você gostou, curte o vídeo e se inscreve no canal, que vai ter sempre vídeo muito legal. Se você quiser saber mais sobre essa viagem, sobre essa paisagem, me siga no Instagram e olhe os destaques. Tchau!